E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Felipe Quadros, ele é urologista e conversa com a gente a respeito de doenças sexualmente transmissíveis. Doenças sexualmente transmissíveis. A gente conversa sobre esse assunto com o Dr. Felipe Quadros. Ele é urologista e vai dar todas as explicações a respeito disso. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado, Sheila. Doenças sexualmente transmissíveis. São muitas, né, doutor? Sim. São muitas essas doenças sexualmente transmissíveis. Porém, até mudou a nomenclatura, né? Mudou, né? Eu soube que mudou. Agora, qual é o nome agora? Exatamente. Então, agora são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Por que isso aconteceu? Porque a gente vê que muitas pessoas podem ter e estar transmitindo essas infecções sem ter sinais e sintomas. Então, não se caracterizaria como uma doença, e sim como uma infecção. quer dizer, na verdade, foi um ajuste com aquilo que é mais correto do ponto de vista científico, Exatamente. né? Mas a gente está acostumado a falar de doenças sexualmente transmissíveis, a DST, e foi por isso que a gente fez a abertura com essa nomenclatura que a gente já conhece. Doutor, vamos falar dos sintomas? Quais são os sintomas? Sim, os sintomas são muito variados, tá, Sheila? Então, assim, existem mais de 30 agentes etiológicos para essas infecções sexualmente transmissíveis. Todas elas de predominância aí de contato via sexual, seja vaginal, oral ou anal, tá? As principais manifestações clínicas, a gente coloca 3 como as principais, né? Então, seria aí os corrimentos, as feridas e as verrugas anogenitais, tá? Nossa, são muitas doenças, doutor. Quantas doenças a gente pode estar definindo aqui para as pessoas que estão... Sim, as principais, né? Então, vamos lá. No corrimento, né? A gente fala aí de gonorreia, tricomoníase, clamídia. Então, tudo isso pode ser um corrimento esbranquiçado, amarelado, dependendo aí da DST. Pode ou não ter relação com coceira, pode ser por via sexual na hora de ter dor ao urinar. Então, essas são as principais que a gente falaria pelo corrimento, né? As feridas a gente já pensa aí em sífilis, herpes genital, cancro mole, donovanose. Então, são muitas. Vamos lá, então. Porque tem muita coisa para a gente falar. Bom, as doenças sexualmente transmissíveis que estão ligadas aos corrimentos, que são muito recorrentes, sim, né? Elas podem ser por bactéria e fungos. Exatamente. Então, as principais ISTs ou DSTs são aí sempre por vírus, bactérias, fungos ou protozoários, né? Esses corrimentos mais comuns são a parte bacteriana, né? Que seria aí, a gente está falando de clamídia, de tricomonas e da própria Gardnerella, né? Então, esses são os mais comuns nessa parte. Sabe o que eu queria esclarecer, doutor? Quando o senhor fala sexualmente transmissível, é claro que é porque você pode gerar um contágio se você tem um contato, mas não necessariamente ela pode ter origem só nisso. Quer dizer, por exemplo, ela pode ser desenvolvida por outros fatores do próprio meio, da flora bacteriana ou coisas assim. Eu digo isso porque muitas pessoas que às vezes nos observam podem entender isso como, às vezes, uma infidelidade. A mulher está apresentando uma infecção e pensa, puxa vida, eu peguei isso do marido. É assim? Não é assim. Isso vai depender do tipo da infecção que você tem. Por exemplo, uma vaginose bacteriana, uma candidíase, isso tudo não realmente está ligado. Não está, viu? Nada a ver. São situações que podem acontecer por uma alteração de flora natural. Exatamente. E que não necessariamente... Cada caso precisa ser avaliado para realmente saber qual é essa etiologia do seu corrimento, né? Mas que é importante sempre cuidar para não passar, né? Para um não ficar contaminando o outro. Então, a partir daí, vamos para as doenças, então, mais agravadas, né? Que é o herpes, que são as outras doenças. E aí, como é que a gente se protege disso? Isso. A proteção é a camisinha,
né? Então, essa é a única e exclusiva prevenção para as doenças sexualmente transmissíveis. Claro que ela vai prevenir a gravidez das mulheres, né? Porém, para as doenças sexualmente transmissíveis, a camisinha, seja masculina, feminina, é o que vai proteger essas infecções. É importante que você fez essa observação, porque muitas das pessoas se preocupam mais com o preservativo, pensam mais no preservativo na direção como um contraceptivo, né, para não engravidar. Mas, principalmente hoje, a atenção tem que estar voltada para a prevenção da doença sexualmente transmissível, né, doutor? Exatamente. Essa prevenção não vai gerar aquela cadeia que uma pessoa que está infectada possa infectar outras e reinfecções aí futuras, né? Então, bom, vamos falar das mais recorrentes? Vamos lá. Como eu disse, então, as feridas, né? Herpes genital, o HPV, o cancro mole, a donovanose, são todas do escopo do homem também, né? Que a gente, como urologista, trata mais essas doenças. Então, assim, vai depender de cada caso, mas basicamente, ou vamos tratar com antibiótico, alguns antivirais, o HPV mesmo, a gente faz, às vezes, uma eletrocauterização. Então, vai depender muito da etiologia da doença para a gente fazer o tratamento específico. Doutor, no caso, como sou urologista, do HPV no homem, né? Tem muito menos consequências, né? Tem efetivamente mais consequências para as mulheres. Seria isso ou não? Não. É que na mulher, né, tem muito o câncer de colo de útero. Sim. Então, isso é muito difundido. Porém, nos homens, o HPV pode também dar câncer de pênis. Olha. Isso é uma coisa que a longo prazo, mas está descrito que pode dar o câncer de pênis, sim. Então, o homem também precisa ficar atenção os homens nesse sentido. E que sintomas seriam esses, doutor, da presença do cancro? Na verdade, a verruga anogenital, ou o HPV, né, que é o papilomavírus, ele não dá muitos sintomas. Ele dá uma lesão, uma verruga, muitas vezes no pênis, no prepúcio, e tudo isso a gente vai diagnosticar vendo, tá? A lesão é muito semelhante a uma couve-flor, a gente fala, tá? Então é uma lesão bastante característica. Ela não causa dor, ela tem alguns homens falam uma irritação, uma coceira, mas ela não tem um sintoma específico, tá? Pode acontecer ou não, exatamente. Né? Então a atenção como prevenção. Identificou que existe algo estranho, uma verruga, alguma coisa diferente, tem que procurar um médico para diagnóstico? É o melhor a se fazer. É melhor procurar um médico, melhor procurar um urologista, que é um médico especialista no homem nessa parte de infecções sexualmente transmissíveis, né? Para a gente já detectar essa lesão e a gente já fazer o melhor tratamento. E o tratamento para o HPV, qual seria no homem? Né? A gente tem uma gama de tratamentos para o HPV, né? Para homem e mulher, são iguais? É igual ao tratamento, porém, como a mulher, a lesão é bem mais escondida, né? É mais difícil de diagnosticar. É mais difícil de diagnosticar, então por isso ela precisa estar sempre também indo ao ginecologista, né? No homem, a gente pode usar algumas pomadas, alguns ácidos, também temos a eletrocauterização, o laser e a extirpação cirúrgica desse cancro. Ele não sai sozinho, ele não some? Tem trabalhos que mostram que ele até some, né? Mas o problema disso tudo ele começa a se espalhar. Então, uma lesão gera outra, gera outra, gera outra. Então, quando às vezes a pessoa se dá conta, ela está cheia de lesão. E aí não adianta, aí a gente tem que partir para um tratamento mais agressivo mesmo. Bom, doutor, herpes genital. Tá. Vamos falar um pouquinho dele. Vamos lá. A herpes genital, então, é por contato sexual, tá? Ela é uma lesão característica de ferida, ela tem muitas vesículas, então ela é bem característica, tá? Ela pode causar dor ou não, então tem paciente que sente, tem paciente que não sente, né? E o tratamento também é isso, a gente faz uso de alguns antivirais, né, para o tratamento dessa herpes, mas a herpes é aquilo, a gente não consegue eliminar a infecção,
ela fica no nosso corpo, então ela fica quietinha lá e ela pode se manifestar alguma parte da vida depois, mesmo a gente tirando aquela lesão ativa. Bom, mas o contágio sexualmente é apenas quando dá presença do herpes? Exatamente. Quando você tem a lesão do herpes, aí sim, Ali é que se dá o contágio? é ali que você vai dar o contágio. E o HPV? É a Também, mesma coisa? igualzinho. Fora isso, não tem problema. Teoricamente, se você tirou a lesão, você não consegue, você não está mais transmitindo. Mas ela pode voltar? Mas ela pode voltar, ela fica no seu corpo, né? E ela pode reaparecer aí, você tendo uma imunidade mais baixa, enfim, alguma Estresse, gripe, algum problema, estresse, ela pode aí reaparecer. acaba reaparecendo, né? É uma atenção que tem que ter sempre, porque o caminho é o uso do preservativo. Né? A prevenção é a chave. A prevenção tanto com o contraceptivo masculino, que seria a camisinha, a feminino, e enfim. Tanto a uma gama. sífilis, a AIDS, né, doutor? Tudo, Tá aí, todas. está presente. Que tem tratamento, no caso da sífilis, por exemplo, se Exato. descoberto tem tratamento, mas tem que usar a camisinha, Exatamente. não tem jeito. Doutor, vamos falar das vacinas? Vamos. Me fala um pouquinho das vacinas para as doenças sexualmente transmissíveis. Para as doenças sexualmente transmissíveis, como corrimento, como algumas feridas, como herpes, não existe uma vacina específica, né, que se possa fazer. A vacina que a gente acaba fazendo seria mesmo para o HPV. Tá? Essa é uma vacina que já é validada, uma vacina que se faz o uso recorrente. Então, a maioria dessas vacinas pegam os principais tipos de HPV, porque a gente tem aí mais de 30, 40 tipos de HPV. Então, ela pega 4 tipos, os mais recorrentes, e os que dão Maior consequência, né? câncer também, né? E a gente faz o uso dessa vacina do HPV. Essa vacina do HPV, ela é prescrita para a gente dar para as crianças antes de começar a vida sexual, tá? Mas ela pode ser administrada nas pessoas, nos jovens, né, até os 26 anos. Até os 26? Exatamente. Então, porque a gente escuta muito falar nas campanhas para as meninas, né? Isso. E para os meninos? Também. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Dos 9 aos 26 anos, a gente pode fazer essa vacina para o menino do mesmo jeito. Tem uma idade ideal? A gente sabe que tem essa... A idade ideal seria... Né, antes da atividade Ninguém sexual. vai ficar esperando até 26 anos, então tem que fazer antes. Exatamente. Tem que fazer antes. De preferência, assim, a partir... Vai entrar na puberdade, já começa a atenção nesse sentido, porque é importante. Exatamente. Né? Mas a vacina é só nesse caso, o HPV que tem essa possibilidade. Exatamente, são só nesse caso que a vacina está disponível. Então isso também não libera da necessidade do uso do preservativo. Exatamente. Importante a educação para as mães que estão nos vendo, nos assistindo. Orientação, né? Educação em casa, assim, educação sexual, educação dos hábitos é muito importante. Conversar, né, com seu filho, conversar com sua filha, isso é muito importante. Isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Viu? Obrigado eu. Então o nosso canal fica por aqui, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.